Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Ezequiel 14:14. Mesmo se estes três homens, Noé, Daniel e Jó, se encontrassem no meio dessa terra, só eles salvariam a própria vida por sua justiça. Alguém desavisado, afoito, mal orientado, catequizado, diria: "Oh, Noé existiu, Daniel existiu, Jó existiu". Porque, afinal, Ezequiel está mencionando, se alguém menciona um terceiro, então o terceiro existe. O pessoal costuma usar esse argumento para Jesus. Joséfo menciona, então existiu. Lactâncio menciona, então existiu. Bem, se alguém menciona, pode ter existido. Não é prova que existiu, só é prova de que ele conhece a tradição. Só isso. Vamos dar uma olhadinha em Daniel. Estou lendo aqui a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Vamos ler a nota Z da TEB? Enquanto Jeremias 15:1 se refere aos grandes intercessores que o povo conheceu até aqui, Ezequiel toma como modelo estrangeiros. Sua declaração quer ter um alcance universal. O profeta afirma que todos os homens, tanto os israelitas como outros, serão julgados segundo seus próprios atos, visto que o prestígio de nenhum antepassado ou de nenhum herói histórico pode salvá-los. Daniel, que nada tem a ver com o herói do livro do mesmo nome, vou repetir. Daniel, que nada tem a ver com o herói do livro do mesmo nome, deve ser o célebre justo da tradição fenícia referida pelos textos mitológicos de Ugarit. Essa informação é pública, ela está no Google. Obviamente que todos os leitores de temas bíblico-teológicos são como senhoras cozinheiras, taifeiros, que cozinham feijões. Essas pessoas que cozinham feijões abrem o saco de feijão sobre a mesa e começam a catar os feijões que interessam. Alguns serão jogados fora, outros serão mantidos dentro. Depois vão jogar na panela de água e ainda separarão alguns feijões que não interessam. A grande parte das pessoas que lida com Bíblia e teologia são catadores de feijões. Catam as informações que interessam e as que não interessam são descartadas. Por isso não adianta vivermos, não adianta o religioso viver na era do Google. Por quê? Porque ele não é suscetível às informações. Ele escolhe as informações. Ele separa as informações e só usa o que interessa. Não interessa no mundinho, ele trata como informação errada, fake news, coisa do diabo, essas coisas, essas tonterias de gente tonta. Mas a informação está pública e eu estou lendo a TEB, que qualquer um pode comprar. Ou alguém poderia simplesmente fazer uma pesquisa muito rápida no Google e se informar. A referência a Daniel, Danel, como querem outros, no livro de Ezequiel, não tem nenhuma relação com o Daniel do livro de Daniel. Muito bem, mas o que a nota não explica, e é isso que eu vim fazer. Se o Daniel de Ezequiel não é o Daniel de Daniel, e se o Daniel de Ezequiel é o Daniel fenício,
de Ugarit? Como é que nós temos um Daniel no livro de Daniel? Bem, essa é uma das coisas mais comuns na Bíblia. Vamos chamar de Midrash. O que é um Midrash? Midrash é uma narrativa, uma história, um romance escrito em cima de um dado da tradição. Na tradição que circula em determinado momento, há uma referência, não muito explicada, não muito esclarecida, sem muitos detalhes, apenas um ponto, uma pequena referência, uma mera declaração, ainda que com começo, meio e fim. Não é o caso em Daniel. Alguém se apropria dessa tradição, olha para ela e diz: eu posso fazer algo interessante com isso. Pega a tradição, bota fermento, muito fermento, muitíssimo fermento, e vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai inchando. Leia-se, vai inventando, inventando e inventando aspectos narrativos aplicados àquela tradição e escreve uma história em cima daquela tradição. Vamos para alguns exemplos? Um exemplo que você já deve ter ouvido falar, mas provavelmente nunca leu, o livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro hoje tratado como apócrifo, na época do Novo Testamento, livro fundamental para explicar a origem do mal. Depois vai ser substituído pela alegoria de Orígenes, baseada em Ezequiel 28, mas Enoque foi o principal livro da explicação do mal, leia-se, do diabo, no judaísmo da época do Novo Testamento e do cristianismo da época do Novo Testamento. Como ele foi escrito? É um midrash, é uma invenção, pura invenção, não tem nada em Enoque, nada. Já pela narrativa, alguém com bom senso saberia. Mas não há nada no livro de Enoque que corresponda à história, é um midrash. Alguém com vontade de escrever uma história toma a referência a Enoque no livro de Gênesis, do qual não se fala muita coisa. Não se desenvolve a história, apenas se diz que ele foi tomado por Deus e foi embora. Toma ainda a referência, logo após a referência a Enoque, sobre o coito sexual entre os Bnei Elohim, os filhos de Deus, que alguns querem dizer que são homens porque são conservadores. Não vá atrás de conservador, que você está vendendo as suas meninges para um vendedor de bugiganga. Estou avisando. Quer, vai. Quando eu digo assim, não vai atrás, é um conselho. Mas você é livre, vai seguir o conservador que for. Mas vai ser feito de otário. Já estou avisando. Não tem nada a ver com filhos de homens, com filhos de homens. É os seres celestes que vêm fazer sexo com as mulheres. É um fragmento de mitologia. Assim como a história de Enoque é uma lenda, um folclore, uma tradição. O nosso personagem do século II a.C. toma Enoque, toma esse fragmento mitológico de Gênesis e desenvolve uma história fictícia, ficcional, teológica, religiosa, política, ortodoxa, mas ficcional, totalmente ficcional. Esse texto se tornará um dos mais importantes da tradição judaica de todos os tempos. Mas na Bíblia também tem outros exemplos. Um livro famoso que as pessoas de fé verdadeira levam ao pé da letra, porque para você ter fé verdadeira, o restante é tudo mequetrefe de Jesus. O crente de fé verdadeira acredita que a tilápia engoliu Jonas. Não, professor, não era uma tilápia, é um peixe grande. Ah, tá, desculpa. Então, um peixe grande, um baiacu. Um baiacu não é grande, ele inchou e engoliu Jonas. Não, professor, é tipo um pirarucu. Ah, tá. Outros dirão baleia, porque com a baleia você respira dentro, né? Você faz uma fogueira, respira dentro. É muito legal.
A narrativa deixa claro que é uma lenda, é um folclore, é uma literatura fantástica. Mas não é disso que se trata aqui. Se trata de como o livro de Jonas foi escrito. É um midrash. A história nunca aconteceu, é ficção. O sujeito encontra uma única referência a um profeta chamado Jonas nos livros proféticos. Não se fala nada dele, de onde ele veio, para onde ele foi, o que ele fez, o que ele não fez, gostava de quê, ele usava iPhone ou usava Samsung. Quem era o sujeito? Inventa uma história com uma mensagem teológica, como Enoque. Ou seja, o sujeito não está escrevendo simplesmente por escrever, ele tem um projeto político-teológico e inventa uma história. E essa história é inventada porque 99,99% das histórias bíblicas são todas inventadas. Não adianta espernear. Você achar que ama uma Bíblia que você não entende, faz de você um tonto. Quero ver você amar a Bíblia entendendo a Bíblia, sabendo o que ela é. Não é o seu caso. Você ama uma coisa que você não conhece. Você diz que respeita uma coisa que você não conhece, e quando você aprende o que ela é, você a distrata. Você cospe nela, tratando o que ela é como algo errado e diabólico. Você está mais perdido do que cego em tiroteio. Há ainda outros exemplos. O próprio Moisés. Toda a narrativa mosaica é um grande, enorme, colossal midrash. Dificilmente o personagem Moisés foi inventado. Certamente, na minha opinião, é um personagem tradicional. Mas as histórias que vão fazer com ele são todas inventadas. Assim por diante, a Bíblia está cheia de midrashes. Histórias inventadas a partir de uma referência da tradição. Daniel, a mesma coisa. No mesmo século II, o século dos midrashes, alguém quer escrever uma história para convencer os jovens a não se misturar com o mundo. Essas coisas de tonteria de igreja, sabe? Não se misture com o mundo, não ouça a música do mundo, não veja a arte do mundo, não veja televisão. Essas tonteria de gente tonta e quase que invariavelmente hipócrita. Conheço um caso de uma família que obrigava o menino a ter esta vida infeliz, infeliz, não há outra palavra. O menino não podia jogar bola, o menino não podia ver televisão. Mas quando ele cresceu, pouquinho, teve coragem de abrir o guarda-vestido do pai e da mãe, tinha uma televisão escondida. No guarda-vestido, o pai e a mãe de noite viam TV. Eu não culpo o pai e a mãe. O pai e a mãe são vítimas de um pastor pornográfico, filho das idiotices e imbecilidades que os forçava a essas sacripâncias. E então, como as crianças falam demais, eles obedeciam meia boca o pastor, mas não podiam desobedecer na frente das crianças, porque as crianças podiam dar com a língua nos dentes. Então, eles enfiavam nas crianças a pornografia pastoral daquela peça de uma pocilga, mas escondido tentavam administrar a sua sanidade. É assim que funciona a catequese, né? Porque os pais, com medo das crianças falarem nos espaços públicos, denunciarem o seu comportamento subversivo, no seu quartinho tentam se libertar, mas são obrigados a reproduzir a pocilga teológica na cabeça das crianças. E os conservadores adoram. Nem se importam que o pai veja TV escondido, porque o pastor também vê. Então inventaram uma história de um jovem que não se comprometia com a comida dos babilônicos, que não se comprometia com o comportamento, era puro, era santo. Ele, inclusive, decidiu esperar. É uma história ficcional. Nunca existiu. O sujeito pegou a referência em Ezequiel
14, 14, e diferente de nós, provavelmente, ele não tem a mínima ideia de quem seja aquele Daniel. Jó, ele já conhecia pelo livro de Jó. Noé, ele já conhecia pelo livro de Noé, mas Daniel, ninguém conhece naquela época. Ele é um herói de um outro país, de uma cidade chamada Rashamra, Ugarit, cuja história tinha sido escrita há séculos e séculos antes. Circulava na época de Ezequiel. Ok, tudo bem, eventualmente circulava na época dele. Duvido. Para mim, não se sabia, porque se soubesse a história, não se poderia inventar. Então inventa-se que Daniel não é mais um fenício, ele agora é um judeu que está na Babilônia, puro, santo, limpo, lindo. Então escreve o seu Midrash. É um Midrash como Enoque é um Midrash, como Jonas é um Midrash, como Daniel é um Midrash. Posteriormente a esse Midrash serão anexadas outras porções que desenvolvem o livro que chega no formato que nós temos hoje. Ainda depois da fixação desse formato, foram acrescentados outros tantos pedaços. Um deles está na Bíblia Católica, um acréscimo ao livro de Daniel. Então, assim nasceu Daniel, uma ficção, absoluta ficção. Não fique se perguntando se ele era um eunuco, se ele era um profeta, se ele era um vidente. Apenas leia a narrativa e tente descobrir o que inventou o narrador. O narrador inventou que boneco de ventríloco? Inventou um judeuzinho a modelo para os jovens. Não façam isso, não digam isso, não converse com aquela pessoa, não fale assim, não jogue bola, não ouça música, não coma isso, não coma aquilo, não ande com aquela pessoa, essas coisas. Um modelo para meter camisa de força nos jovens. Funciona. E quando se acrescentar a interpretação teológica, política dos dias, hoje se acrescentarão ainda mais tonterias nostradâmicas. Gente lendo um livro do qual não entende nada, não sabe nada, inventando tonterias absolutas para deixar as pessoas desesperadas, confusas, amedrontadas, acorrentadas. Midrash. A grande maioria dos textos bíblicos são Midrash. E existe, inclusive, um livrinho da editora Paulus, da época que era Paulus Paulinas, de uma coleção chamada Documentos do Mundo Bíblico. E lá tem um livrinho chamado Midrash. Aconselho que dê uma olhadinha. São criações literárias, artifícios teológicos, invenções culturais, todas com interesses de intervenção social, porque não existe arte como procedimento autônomo dentro dessa tradição. Se você quer tratar o gênero literário como um aspecto da arte, então somos forçados a dizer que é a instrumentalização política da arte. É a instrumentalização política da imaginação. É a invenção de peças narrativas para o controle das mentalidades. Se você gostou do vídeo, clique no joinha, deixe o seu comentário. Pode ser um comentário de engajamento. Gostei, professor, like número tal, Manaus, Amazonas, qualquer coisa assim. Eu me divirto, eu acho legal. Mas também pode ser uma pergunta, pode ser uma crítica e pode ser um elogio. Eu ainda tenho conseguido manter em dia os comentários. Está atrasado um pouco o passado da minha época de Covid, mas eu estou me esforçando para colocar em dia. Estou colocando em dia, logo estará em dia. Nos últimos 15 dias, 13 dias, nos últimos 13 dias, todos os comentários estão lidos, a não ser aqueles das últimas 2, 3 horas antes de eu ter analisado, respondido os comentários. Dos 13 dias até o último que eu
respondi antes da Covid, eles estão em aberto e eu estou todo dia botando 2 dias em dia, né. Este dia e o último dia de atraso. Assim, dentro de algum tempo, eu terei todos os comentários respondidos. Compartilhe o vídeo e, por favor, torne-se membro do clube de membros. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.